Hoje eu quero trazer à tona o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Vivemos em uma era de muita informação, mas de pouca revelação. As pessoas sabem quase tudo sobre o mundo, mas pouco sobre o sentido da vida. Nunca se viu tanto as pessoas buscando um sentido para a vida, um propósito para a vida. A ansiedade domina as pessoas, o desespero de não saber qual que é o verdadeiro sentido da vida. O Evangelho de João começa dizendo assim: no princípio era o Verbo. Ele nos lembra que o sentido da existência não está nas coisas criadas, mas no Criador que se fez homem. O Verbo eterno entrou na história, a luz venceu as trevas. Vamos ler então esse início do Evangelho de João. No princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Eu quero aqui continuar explicando para você o que esse início desse versículo quer nos dizer. O Evangelho de João não começa com uma manjedoura, mas com a eternidade. No princípio era o Verbo. Jesus não é uma ideia sobre Deus, ele é o próprio Deus, que fala, cria e vive. Nessas palavras iniciais do Evangelho de João, a gente consegue perceber, enxergar que João está apresentando Cristo como o próprio Deus, que participa de tudo da criação. Tudo o que existe veio por meio dele. A luz entrou nas trevas e as trevas não prevaleceram. Quando deixamos Cristo entrar em nós, o caos da nossa alma se ordena, vem a tranquilidade, vem a paz. Onde ele entra, as trevas perdem espaço, seja um coração, um lar ou uma cidade. Essa palavra inicial, esse capítulo, esse versículo, do versículo 1 até o versículo 5, vem apresentar a você, meu irmão, minha irmã, que se você permitir que Cristo entre na sua vida, se você disser a Cristo que você crê em Cristo e você permitir que Ele entre na sua vida, você vai encontrar paz na bagunça, porque Cristo chega para ordenar, para organizar, para dar tranquilidade no coração. Se você está ansioso, perdido, agoniado, angustiado, eu quero convidar você, assim como diz nesta palavra, a entregar a tua vida para Cristo, a permitir que Ele entre na sua vida, e você vai perceber que o teu coração irá se acalmar. Afinal, como João fala aqui nesse princípio de Evangelho, do capítulo 1 aqui de João, ele diz para você: Cristo estava no princípio, Cristo é o próprio Deus que se fez homem por nós. Vamos trazer à luz aqui a palavra, o versículo 6 do capítulo 1 até o versículo 9. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a
humanidade. Aqui neste início, nesses versículos de 6 a 9, o evangelista João vem trazer João Batista, que veio para dar testemunho de Cristo, que veio para preparar as pessoas para a vinda de Cristo. Ele não é a luz, ele não é o Cristo, mas ele veio para dar testemunho. E trazendo para o dia de hoje, trazendo para hoje, eu quero dizer para você, a igreja, assim como João Batista, não é a salvação. A igreja tem o mesmo chamado, refletir, não substituir Jesus. A luz verdadeira é humilde, ela não faz barulho, apenas brilha. A igreja então substitui João Batista no sentido de trazer à tona a luz, de nos apresentar a luz. Mas a verdadeira luz, a verdadeira salvação, só encontramos em Cristo. Por isso você é convidado a entregar a tua vida a Cristo, não a religião A, B ou C. Necessitamos participar da comunidade para juntos partilharmos na palavra, mas a salvação vem de Cristo. Hoje a gente vive numa sociedade de influenciadores. E você abre a internet, o que você vê de pessoas que querem ser influenciadores, seguirem carreira e fazem tudo por uma curtida, por seguidores, né? Mas Deus não nos chamou para sermos famosos, e sim luminosos. Qual que é a diferença entre um influenciador? Porque o influenciador quer, como eu já falei, seguidores. O cristão quer discípulos. Você foi chamado para ser luz para aquelas pessoas que ainda não conheceram a Cristo. Você foi chamado para ser instrumento, para levar a palavra de Deus, para que através da tua palavra, que é a palavra divina de Deus, ele possa encontrar a Cristo, assim como eu e você encontramos. Não é você o responsável pela salvação. Você apenas vai apresentar a palavra, vai ser apenas um instrumento de salvação. A sua vida deve ser espelho da luz. Onde você trabalha, estuda ou mora, que as pessoas sintam a presença de Cristo em você. E aí não é só a palavra, gente. Eu não quero dizer para você que não é só a palavra. É o seu gesto, a sua atitude, é tudo em você. No trabalho, aonde você está, as pessoas veem Cristo em você, nas suas atitudes. Uma pessoa honrada, humilde, correta, uma pessoa direita, uma pessoa que em tudo apresenta o discipulado de Cristo. Você se torna ali um espelho, para que as pessoas possam sentir o desejo de estar nesta felicidade, nessa paz de espírito que só encontramos quando estamos em Cristo. É este o convite da palavra de hoje. A palavra de hoje nos convida a ser luz para outras pessoas. E continuando a nossa leitura, versículo 10 até o 14 do capítulo 1 do Evangelho de João. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa expressão no grego significa armou sua tenda entre nós. O Deus eterno decidiu morar com o homem, experimentar nossa dor, ouvir nossa voz e revelar sua graça.
Torne-se um exemplo como um médico que deixa sua vida no hospital luxuoso para viver entre os doentes, nas comunidades mais pobres, para lá ser útil, né? Para estar lá e ser útil. Cristo abandonou a glória para habitar entre nós, os quebrantados. E por causa dessa atitude, hoje podemos ser chamados filhos de Deus. A presença de Deus hoje continua viva por meio de você, da sua igreja, quando você ama, perdoa, serve. Cristo arma sua tenda novamente entre os homens. Cristo seguiu para junto do Pai, mas deixou o seu Espírito Santo em cada um. E todas as vezes que seguimos seus passos, que fazemos o bem, que servimos o próximo, Ele arma sua tenda de novo entre nós. Somos convidados a servir, somos convidados a distribuir o amor. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade em estar e fazer bem ao próximo. Passamos a vida buscando a felicidade, quando a verdadeira felicidade está em servir. João nos mostra que Jesus não veio apenas para ser admirado, mas para ser acolhido. Ele é o verbo que fala, a luz que guia, a vida que transforma. Eu quero deixar um desafio. Deixe a palavra de Deus moldar o teu pensamento. Seja luz em meio à escuridão do mundo. Leve Cristo encarnado em gestos, palavras e atitudes aonde houver trevas. As trevas não podem apagar uma vela acesa, e um cristão cheio de Cristo ilumina até o coração mais distante. É isso que eu quero deixar para você, esta mensagem final. Ilumine, seja luz para as pessoas, leve o Evangelho. Mas, Fábio, eu não sei falar. Leve o Evangelho através das suas atitudes, dos seus gestos, que as pessoas possam sentir o desejo de conhecer o teu Deus, pela tua alegria, pela tua humildade, pela tua partilha, pela tua solidariedade, pelo teu servir. Que através das suas atitudes, as pessoas sintam o desejo de fazer parte desta mesma comunidade, que possam assim passar a crer em Cristo, que nos torna filhos. Senhor, meu Pai Todo-Poderoso, eu lhe agradeço grandemente pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez, reunido em teu nome, Senhor. Que aqueles que possam passar por essa palavra saiam transformados por ela, Senhor. Não por mim, mas por Ti, que envia o Teu Espírito Santo para cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.